Você sabe quantas pessoas são 30.000? Estima-se que 30.000 pessoas foram mortas em 2 noites enquanto a República Islâmica massacrou manifestantes. O clima está tenso, pois todos percebem o ataque iminente dos Estados Unidos à República Islâmica. E inclua no contexto que Trump ontem deixou uma dica interessante sobre um ataque que realizou a Venezuela. Quando trouxeram Maduro para a América, usaram um chamado descombobulador. Mas o que é isso? É uma máquina criada pelos EGOA que torna ineficazes todos os sistemas de defesa chineses e russos. É assim que eles conseguiram basicamente romper os sistemas de defesa dos venezuelanos e tirar Maduro de lá. E se você me perguntar, parece que isso é algum tipo de ameaça ao Irã, avisando a eles que todos os sistemas de defesa que eles têm lá fora não vão funcionar. Os Estados Unidos já possuem o novo descombobulador, enquanto os iranianos ainda estão chocados com a notícia de que 1.000 pessoas podem ter morrido em 2 dias. É difícil até compreender esse número. Israelenses e americanos esperam para saber se os EUARA removerão a República Islâmica. E como não está tão claro como isso seria, ou se é sequer possível, e o que vai acontecer em seguida? E será que o Irã algum dia será livre? Há muita incerteza e confusão, por isso decidi explicar o que isso significa em uma escala maior. O interessante sobre o que vamos analisar é que essas são duas pessoas que realmente acertaram em cheio sobre tudo o que está acontecendo, tudo o que aconteceu e tudo o que ainda vai acontecer. Falamos dos únicos e inigualáveis Dave Rubin e Ayaan Hirsi Ali, que é absolutamente fenomenal ao compartilhar e falar sobre a realidade do que está acontecendo com a tomada islâmica. Porque as pessoas ainda não estão entendendo o programa e percebendo o quanto isso é maior do que apenas o Irã. Ok, não se trata apenas do milhão de iranianos que merecem liberdade e paz, mas também de um regime que os assassina dessa forma. Mas isso, na verdade, é sobre o Oriente Médio e como será o futuro da região e tudo o que aconteceu, porque tudo está interligado, sempre está interligado e precisamos entender isso. Então, vamos tentar. Evoluir como espécie de forma positiva, não politicamente progressista. Continuamos sendo arrastados. Quantas vezes, basicamente, precisamos ser arrastados de volta para o abismo antes de aprendermos algumas dessas lições? Então, nesse sentido, Quando você vê o cristinho ou bíblico hoje, quero apontar, por exemplo, para Israel. E existem israelenses muito seculares, ateus, radicais, mas Israel não é liderado por esses ateus radicais, é liderado por israelenses bíblicos. Quem quer dizer que a identidade de Israel vem da Bíblia? Eles querem uma sociedade baseada nisso, democrática, humana, justa e que defenda os direitos individuais. Acho que é para onde as coisas estão indo. Não é erro ela falar sobre Israel, já que Israel e Irã estão ligados. Não trouxe o vídeo errado. Para Dushi, há motivo para ela abordar isso. ao ver o ataque constante militar e em relações públicas que Israel sofre de todos os lados, acho que nada do que falamos aqui jamais te surpreende, certo? Não, nada disso me surpreende, porque, novamente, Israel é visto como o regime islâmico iraniano articulou da forma mais clara possível. É o pequeno Satã. O objetivo deles é destruir Israel rapidamente, pois veem o país como obstáculo aos seus maiores objetivos e, depois, a América. Eles acreditam controlar a Europa devido à mudança demográfica e à islamização promovida por organizações islamistas, especialmente a Irmandade Muçulmana. E através da fraqueza que eles percebem nas elites políticas europeias, que são realmente fracas, confusas e retrógradas. Nós falamos sobre isso antes. Então eles acham que têm a Europa nas mãos. Acham que se destruírem Israel, isso lhes dará uma chance de atacar a América. E agora, o regime islâmico do Irã, que eu espero que caia a qualquer momento. Mas eles acham que tem uma relação de trabalho com Putin, com Xi Jinping, contra o Ocidente. Eles dependem disso, pois não têm superioridade militar ou econômica, já que os Estados Unidos são militarmente superiores. Então, essa não é a caixa de ferramentas que eles estão usando. A caixa de ferramentas na qual eles confiam é a subversão.
Esse é o plano de longo prazo para transformar as coisas de dentro para fora. É isso que eles dizem. Não estou inventando, eles dizem. Não, não. Isso é literalmente o que Brigitte Gabriel tem, você sabe, gritado aos quatro ventos há anos. Que existe um plano absoluto da Irmandade Muçulmana para subverter a democracia ocidental. Então você acha que Trump fez o suficiente em relação à Irmandade Muçulmana? Sancionamos alguns ramos, mas não Turquia e Catar, que parecem ser os piores. Ele está sendo indeciso em relação a isso? Você tem alguma ideia do que está acontecendo lá? Vou te contar uma das coisas que eu realmente admiro e acho que foi absolutamente incrível, que é destruir essas instalações nucleares que o Irã estava desenvolvendo. Isso representou um retrocesso para eles. Ele traçou uma linha vermelha e afirmou que interviria se o regime continuasse matando. Então, ainda estou, torcendo, esperando que ele faça mais do que isso. Amém, 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 amém. Estou curiosa para saber se ele vai realmente responder sobre a questão da Irmandade Muçulmana, porque, como você sabe, tudo isso está interligado. Turquia, Catar, Irmandade Muçulmana, República Islâmica, certo? A República Islâmica faz o que quer e outros países apenas fingem agir. No final, tudo está conectado. O medo ou a falta de interesse dos Estados Unidos em sancionar Turquia e Catar como deveriam permite que isso continue. Não se engane, República Islâmica, instalações nucleares e dinheiro deles chegam ao fim. De qualquer forma que consigamos fazer isso acontecer, a ideologia simplesmente se transfere ainda mais forte para a Turquia e o Catar, que vão continuar fazendo basicamente o que a República Islâmica fazia. É fundamental levar a sério essa ameaça e reconhecer que a República Islâmica é o primeiro passo para combater a mentalidade jihadista, mas está longe de ser o passo final. Remover esse regime do poder vai ser algo muito importante. A interferência dele no Oriente Médio, onde ele persuadiu alguns desses países, como os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e outros, a desenvolver essa narrativa de por que não trabalhamos juntos para construir algum tipo de comércio próspero? Isso tudo é muito bom. Forçar os europeus a pensar sobre a OTAN e a pagar para contribuir com a OTAN, mas também a pagar por suas próprias defesas, eu acho isso absolutamente ótimo. O que mais eu acho? Nos Estados Unidos, agora podemos falar abertamente sobre todas essas coisas sem, entre 2020 e 2024, como estávamos preocupados em sermos silenciados, pessoas estavam tendo suas contas bancárias fechadas e agora tudo isso acabou. Elon comprou o Twitter e virou X. Então nós temos. Eu não quero. Ainda estou no ponto em que um ano depois estou torcendo pelo governo Trump. Faço isso não por falta de crítica, mas porque, tendo passado pelo governo, sei como tudo é bagunçado. Não é assim. Você não vai para Washington, D.C. e conserta as coisas. Você vai para Washington, D.C. e atravessa um pântano e é tão difícil atravessar esse pântano. E toda vez que você dá um passo à frente, você é empurrada 2 passos para trás. Mas você simplesmente tem que continuar seguindo em frente. Eu adoro isso, ela disse. Acho uma simplificação idiota que as pessoas fazem, tipo, eles no governo deveriam fazer isso ou prometeram aquilo. Se fosse fácil resolver, tudo já estaria resolvido, a não ser que existam ditadores maus e maníacos que não querem. Ao lidar com sistemas burocráticos, governos e várias entidades com valores diferentes, surgem desafios. É tão complicado fazer uma mudança. É incrivelmente complicado mudar as coisas, e isso não é falado o suficiente. E o fato de que a administração de Trump conseguiu superar isso é algo que por si só já merece muita apreciação. Eles não prometeram o que não poderiam cumprir, ao contrário de outras entidades. Admitir isso exige humildade, como ela diz sobre sua experiência no governo. É como atravessar um pântano, não dá para forçar as coisas. Muitos acreditam que sim, mas não é possível, e isso importa. O feito de Trump é muito significativo. Nesse sentido, eu tenho mais motivos para elogiar Trump e o governo Trump do que para me decepcionar. Eu quero recorrer, ao tipo de coisa que você faz. O ecossistema cultural das pessoas de direita ou das pessoas que saíram da esquerda, mas que ainda não se tornaram parte da direita, é, para dizer o mínimo, simplesmente louco.
Se vocês começarem a se voltar uns contra os outros, se em novembro de 24 vocês perceberem que era uma ameaça existencial e agora estão se voltando uns contra os outros. São as eleições de meio de mandato. 2 anos se passaram e já olhamos para 28. Parece que vocês estão entendendo tudo errado. Vocês precisam dar as mãos assim como eles estão dando as mãos. Então parem com essas brigas internas e foquem onde precisam focar. Esse seria o meu conselho. Você me conhece, já falamos disso várias vezes. Tento evitar, mas acabo envolvido nessas situações. Você é sábio por limitar seu uso do X e acho que isso provavelmente... Talvez isso tenha relação com seu despertar religioso. Acho que é porque já estive na política e entendo como funciona. E em um ano eleitoral, se um partido parece estar dividido, o eleitorado sempre acha que tem um motivo para ficar em casa. Muita reflexão. Muita coisa para pensar. É por isso que eu gosto dela, porque ela não responde só o básico, sabe? Ela fala sobre como a República Islâmica é realmente problemática e que estamos torcendo pelo Irã. Na verdade, há muito mais acontecendo. É fundamental estarmos unidos agora. Isso significa que a gente não denuncia o mal? Não, a gente com certeza denuncia o mal. É muito importante garantir que o nosso movimento não seja sequestrado pelo mal só porque estamos tão focados em estar unidos. Mas no fim das contas, todos nós temos que apoiar a liderança, pressionar por uma liderança forte e decisões firmes, criar essa pressão, mas tentem fazer isso juntos. Esperamos que isso ocorra com o Irã e a República Islâmica. Uma administração Trump forte pode ao menos conter um pouco a República Islâmica. Estamos esperando e rezando por boas notícias em breve. De verdade esperando. Obrigada pela atenção a este assunto.